Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa Alimento para a Alma. Nós estamos falando já há algumas semanas sobre coisas interessantes ligadas à sua ação no mundo, a capacidade de você escolher, a liberdade. Esse livre-arbítrio que já vimos faz parte de uma das leis mais importantes que o mundo espiritual nos orienta no Livro dos Espíritos. A partir da questão 825, nós temos as leis morais, tratando de nos ajudar na lei de liberdade sobre a questão que aqui estamos comentando. Saber escolher. Nós pensamos que temos este saber. Mas como é que nós caímos em armadilhas? Com toda a inteligência, com toda a lucidez que nós pensamos ter e que dizem que nós temos, como é que nós fazemos coisas que são prejudiciais? Você já pensou nisso? Como nos mantermos em uma sociedade que depende que você compre e compre tudo o que te oferecem? Se você é livre, você poderia dizer, eu não quero. Mas como é que as pessoas que nos manipulam, elas fazem com que essa aparente liberdade se transforme em uma escravidão? Existe uma coisa hoje que é muito conhecida nos estudiosos dos fenômenos de massa, que se chama engenharia social. A engenharia social é um estudo de como a sociedade, os grupos sociais reagem. E eles fazem testes, fazem balões de ensaio, eles lançam notícias, eles criam situações para ver a resposta do público. E com isto, eles sabem orientar, observando qual é o responder da população, como fazer para dirigir esta população. Dentro desta visão, nós temos as questões da propaganda, o chamado marketing. Esse marketing tem uma tarefa que é a de tirar de você essa liberdade sem você notar. Não é apenas te informar. O marketing tem a finalidade de fazer você querer aquilo que você não precisa. E ao fazer isso, você compra achando que tem liberdade de escolha. O marketing está inserido em todos os nossos setores da vida. Antigamente, você deve se lembrar dos tempos dos velhos comícios feitos em praças, nas carrocerias de caminhão, onde os políticos falavam diretamente ao público. Depois de uma certa época, quando a televisão passou a ser um veículo de multiplicação da mensagem, não de informação, apesar de ela ser um veículo de informação, mas de modelar a opinião, começaram a surgir os chamados marqueteiros, especialistas em criar imagens favoráveis, usando de técnicas sutis, subliminares, que fazem você acreditar na mentira, fazem você jurar de pé junto que há honestidade onde há apenas safadeza. E isso está na política, isso está nos negócios, isso está no mercado financeiro, isso está no mercado de alimentos, no turismo, em toda parte, convencendo as pessoas por imagens de que o feio é bonito, de que o redondo é quadrado, de que o caro é barato. Nós vimos agora recentemente a chamada Sexta-feira Negra. No mundo todo, esse surto de alucinação por comprar com desconto. Mas comprar com desconto é gastar. Eles não falam isso. Eles dizem assim, aproveite o desconto. Eles levam a coisa para o lado positivo.
Aproveite o desconto. Ou seja, você vai ser tonto de não aproveitar. Eles mexem com a ambição que está oculta na mais simples das pessoas. Você vai perder a oportunidade de estar todo mundo fazendo isso. Você não vai fazer. Na verdade, ele está dizendo, gaste seu tonto naquilo que você não precisa. Compre aquilo que você vai gastar sem necessidade. E eu preciso vender o meu produto. Então, existem novelas, existem telejornais, existem programas de entretenimento, não por causa do programa, por causa do comercial. É no meio do programa, dentro da novela, modismos que surgem nas roupas, nos apetrechos que as mulheres usam, na cor das unhas, tudo isso, os telespectadores vão, eu quero ser igual àquele, eu quero fazer do mesmo jeito. E aí você pensa que é livre, não é? Eu escolhi, eu vou comprar porque eu tenho essa vontade. Não, você não é livre. Porque você está se entregando. O seu raciocínio está sendo colocado na cabeça de outras pessoas. A respeito da pergunta 863 do Livro dos Espíritos, que na semana passada nós comentamos sobre a pressão da sociedade, nós queremos mostrar para você um vídeo que vamos comentar, que diz respeito ao alimento, diz respeito à maneira pela qual esta sociedade, que acha que você é livre, mas sabe que você não é, ela convence você a comprar coisas que você não precisa, que nem não são boas, utilizando argumentos falaciosos para que você se sinta feliz de estar fazendo isso. Vamos ver o vídeo em algumas partes e nós vamos comentar. Acompanhem conosco. I'm going to give you some of the secrets about how we make you buy what we want you to buy. So as a marketer, when I'm first giving you a product, what's my job? Well, my job is to make you want it, to crave it, to need it, to think that it is the best innovation in food since sliced bread. But how do we do it? Well, I'm going to give you a really big example later that I'm going to break right down for you. But let's just start by looking at a few fun little things. So here we have Shreddies, an old favourite, been around for years, very popular in the UK and Canada. Without changing a single little thing about that product, they remarketed them, rebranded them as brand new diamond-shaped Shreddies. Food marketing genius right there. In the 1950s, there was a very important innovation in food. The instant mix cake, one of my personal favourites. When they were first brought out, all you needed to do was to add a little bit of water. Who's not going to love that? Well, actually, no one loved it. No one bought the bloody things. So they did a bit of research. And what they found was that the main consumer, the target consumer, the housewife, felt that it was cheating. They didn't want to pass off such an easy thing as their own baking to their partners, their husbands, their families, whatever. So what did the producers have to do? They had to make it harder. So now you had to add water and an egg. And sales exploded. But these examples, these are just chicken feed compared to what I really want to talk about tonight, and that is chickens and pigs and cows. So when we think about where chickens, etc. come from, we think about something a bit like that. That's also our instinctive idea, but we all know if we really think about it, if we think about it deeply, it's probably a little bit more like that. But that's a lot nicer. It's a lot more romantic. So how do we give you this impression? Well, there are 3 techniques that we use. The third of which is our secret weapon, and I am going to blow it for you tonight. So please stay primed for that. Está vendo? Esse é um vídeo de uma palestra de uma pessoa ligada ao comércio de produtos. Na parte da produção, não. Na parte da embalagem, não. Na parte de fazer quem não precisa do produto sentir necessidade de ter o produto. Bastando mudar certas imagens, bastando estudar o que é que está criando problema para a pessoa aceitar aquilo, estes engenheiros sociais, porque isso é uma engenharia,
eles criam na mente da pessoa a necessidade da pessoa, sem que a pessoa tenha essa necessidade. Você viu um biscoitinho que era apresentado assim, quadradinho, ele ser repaginado sem mudar nada na sua estrutura alimentar para ficar em forma de diamantezinho. Então é apresentado agora como diamante. Oh, diamante! Biscoito diamante. Vou comer. Ai, que delícia. A fórmula é a mesma. Só mudou a posição do anúncio. Você viu como eles procuram dar na apresentação do produto essa ideia de que é coisa bonita, de que a coisa é assim, apresenta a galinha desfilando num tapete verde. Parece uma estrela de Hollywood, só falta o tapete ser vermelho. A graminha toda molhada, refletindo a luz do sol, aquela galinha empenada, brilhante. Ai, que coisa linda essa galinha. Elas não mostram na propaganda como é que a galinha, como é que os frangos são tratados nas granjas. São crueldades que se fazem com os animais. Existem imagens em vídeo de caminhões que encostam nas granjas e vão sugando os frangos com uma máquina. Não é nem fisicamente, não precisa nem de gente lá para fazer isso. Vão sugando, a máquina vai puxando de dentro, vai jogando para dentro do caminhão. No caminhão eles já são triturados, estraçalhados e já caem numa caçamba onde existem dois moedores que vão jogando produtos químicos para processar aquela carne. E mais à frente separam osso e pena de um lado e o resto, uma massa cor-de-rosa, já está pronta para fazer nuggets. Aí você vai lá nas lancherias, nesses restaurantes fast food, que você ama levar o seu filho para ele comer. Não aquela galinha bonita que está naquele tapete verde, naquela relva verdejante. Não, você vai levá-lo para comer aquele que foi vítima desse Auschwitz, desse campo de concentração de frango. E é assim com vacas, é assim com porcos. Então, isso é uma tática, isso é uma estratégia. É uma estratégia mentirosa, uma estratégia que engana as pessoas, que engana o telespectador que está sonhando em ter uma coisa bonita, saudável, boa. E ela vai explicar 3 técnicas, 3 leis que os marqueteiros utilizam para convencer as pessoas que elas precisam, sem que elas precisem. Vamos continuar vendo a segunda parte do vídeo. Vamos lá. Let's look at technique number 1. Everybody believes what's on the label. So let's look at some examples. Some of my favourites, some of the ones I use all the time. I'll use farm fresh. I'll use 100% natural. I'll use butcher's choice. But what does that really actually mean? Well, truthfully, it doesn't mean very much. If we see that on the label, we feel a bit more confident. But let's have a look at what a farm really looks like. It probably looks like that. Now, this is a concentrated animal feeding operation. I'm going to run that past you again. It's a concentrated animal feeding operation. That's not going to look great on a label. Hence, we use farm fresh. Viu? Primeira técnica. Todo mundo acredita no que está escrito no rótulo. Ah, fresco da fazenda. Ah, é? Ai, que coisa... Deve ser até ar-condicionado. A vaquinha deve ter ar-condicionado, geladeira. Ela pega o capim que vem embalado para ela comer. Não vou mostrar para você como é a verdade. A verdade é aquele confinamento, é aquela coisa apertada, aquela coisa... Ah, fresco da fazenda, aquilo lá é uma fazenda. Aquilo é uma gaiola. Mas as pessoas querem. Ah, esse é o chefe. Olha, é o bolo do chefe, o tempero do chefe. Está escrito no rótulo. Então, o rótulo diz, pode me comprar que eu sou inocente. Eu sou sem culpas. Eu sou puro. Então, essa é a primeira técnica. De apresentar um rótulo agradável. Às vezes com palavras tocantes, com palavras que
realçam essa pureza do produto, essa referência. Você já notou que eles usam atores para fazer venda de produtos? Atrizes, pessoas famosas, jogadores de futebol que ficam recomendando coisas. Você acha que eles estão recomendando porque eles acham que aquele produto é saudável? Eles estão com o bolso cheio de dinheiro, estão vendendo a imagem deles. Aconteceu com nosso irmão Roberto Carlos, a história de fazer propaganda de carne, levantou uma celeuma terrível, porque recebeu poupudos honorários para fazer uma propaganda de um certo frigorífico, e ele era conhecido por ser vegetariano. E aí o que aconteceu? O Tiririca usou a imagem dele na campanha eleitoral. Vocês lembram disso? Por quê? Porque a imagem é que faz a pessoa acreditar. Ela acha, nossa, o Roberto está comendo essa carne, deve ser boa mesmo. Então essa é a primeira regra. Vamos ver a segunda regra agora. Innovation number 2, this is what we use. We focus on progress. Intensive farming was born out of necessity. At the end of the Second World War, resources were extremely tight. Farming had to be by necessity very, very economical. And we've learnt from that and we've built from that, and we're able to now raise more and more animals in smaller and smaller spaces. So we've got extremely good at it. If we looked at a room of about this size, and this were turned into a chicken barn, it's a 100-seat theatre, how many chickens could we probably fit in this room now? I'm going to say about 4,000. It's pretty impressive, isn't it? It'd probably look a little bit like that. Now, the public aren't going to be massively keen on that idea, and it's my job to make them feel a little bit better about it. So how do I do it? Well, a basic principle of marketing. We use the right choice of words, and by using the right choice of words, we can make the conversation, we can focus the conversation the way we want it to. So we'll use an example like this. When you look at that picture, where is your eye drawn? It's drawn right to the middle of the page, massive letters, we've got strive to optimise. What we're looking at in the picture, in reverse, looks a bit like that, but this looks a lot nicer, because we're looking at strive to optimise. It makes us feel that there's progress. We feel good. So the challenge for the marketers is to make the public feel comfortable about what they're seeing. One of the side effects of intensive farming, of having so many animals in such a small space, unfortunately, is obviously disease, because you put so many animals into a small space, they're going to get sick. It is no secret that 50% of all the antibiotics in the world are used on farmed animals. So how do we make the public feel okay with this? How does that happen? My job. How do I do it? I use the language of innovation. So we're going back to our old friends at porkcares.org. And what they do is they say, as farming has become more efficient, veterinarians have incorporated new technologies and methods into practice. This makes us feel good. This is positive. Yeah? This is progress. And when we're then marketing to future consumers, we would perhaps use something like this. This is a colouring book. Pigs and pork. It's absolutely gorgeous. And what we're doing here is we're getting the children to focus on the fact that we're using innovation. So by bringing the pigs out from the muddy fields and into the clean barns, we're taking them away from all that nasty, dirty mud and all the diseases that are lurking there within. Positive. Então, você viu que a segunda regra é parecer que a coisa está indo para o lado do progresso. Começamos a observar que as propagandas enfocam o avanço da ciência, os porcos sendo tratados para terem uma eficiência maior, uma saúde, a saúde dos porcos. Então fica uma imagem, por cima dela, logo no centro da tela, em tamanho grande, as letras informando isso. Como a criação intensiva dos animais produz muitas doenças, eles ficam muito próximos e as doenças se proliferam, os veterinários têm que tratar as doenças com antibióticos. E você viu aí, ela está dizendo que 50% da produção de antibiótico do mundo vai para a produção de comida animal. Você come carne com antibiótico, bebe leite com antibiótico, em alguns casos inclusive com pus, porque as tetas das vacas, sobretudo as tratadas com vacinas que foram produzidas por empresas ligadas a modificações tecnológicas da bioengenharia, elas produzem mastite
e ao serem sugadas, o pus vai junto. É chocante, mas é isso. Fresco da fazenda. Deveria ser pus fresco da fazenda com antibiótico, temperado com antibiótico, sabor antibiótico. E você bebe, dá para o seu filho como se fosse o melhor. Aí você pergunta, mas onde estão as agências do governo que deixam a gente fazer isso? As agências não são agências, são pessoas. São pessoas que deveriam cumprir deveres que não estão cumprindo, porque recebem em todo o mundo, em todos os países. São pessoas subornáveis, são pessoas que essas grandes empresas pagam para que favoreçam com sutilezas estas concessões. Mas o mais interessante, você viu como eles disseram, como a criação está mais eficiente, veterinários estão aplicando novas tecnologias para o tratamento dos animais. Novas tecnologias, veterinários, estamos sendo protegidos. Não, é apenas para não morrer muito bicho antes de dar o lucro. Aí vai para a criança é vista, a criancinha com seu carrinho, cheio de frutinha. E o porquinho, ela vai pintar um porquinho, o porquinho não vive na lama, o porquinho está bonito, está dando tchau para ela. E na verdade o porco está lá enfiado naquele buraco. Confinado, como um animal presidiário. Se você visse aquilo, talvez pensasse, eu vou comprar isto. Agora, tem a terceira regra, não é? A terceira regra, que é mais importante do que as duas primeiras que ela já apresentou no marketing. A terceira regra, que é aquela que nós queremos que você preste bem atenção, é fundamental para que esse mecanismo funcione. Veja só qual é, ela vai contar para nós. So on to our secret weapon. This is what we really need to focus on. So these two techniques alone, they are not going to work. We need a secret weapon, number 3. It is actually in this room right now. Secret weapon! It is you! So how do we do it? When you're in the supermarket, you don't want to think about where those products have come from. You don't want to think about how those animals have been reared, how they've been treated. The power of willful ignorance cannot be overstated. This is systemized cruelty on a massive scale, and we only get away with it because everyone is prepared to look the other way. Thank you. E então? Você viu? Você é a terceira arma, a arma secreta dos marqueteiros, a sua ignorância, o seu desconhecimento, a sua preguiça em querer saber do que é feito, onde é feito, como foi produzido, se tem transgênico ou não. Você não quer saber, você prefere comer veneno desde que seja doce. Então eles se preocupam muito em deixar tudo bonito e bem docinho, porque eles querem o seu dinheiro. Você não esperava que você fosse a arma secreta dos marqueteiros. E é por isso que uma nação, quando quer ser escravizada ou quando é escravizada pelos seus governantes, não tem escola decente, escola que ensina. Tem escola que prepara a mão de obra para escravos saberem errar menos na produção dos seus produtos, mas não para ter discernimento, não para pensar melhor sobre como escolher mais, com mais qualidade, como tirar essas pessoas interesseiras. As pessoas costumam dizer, todo mundo rouba, este ou aquele, todo mundo é ladrão. Pelo menos esse está roubando, mas está fazendo alguma coisa. Pelo menos ele está roubando, mas o meu parente está lá, junto com ele, está ganhando alguma coisa. Meu primo conseguiu um emprego lá. É a nossa ignorância, que os marqueteiros sabem que é a arma secreta, que é o ponto nodal do marketing. Quanto mais ignorante é o que se acha livre, mais facilmente se escraviza essa pessoa. Os transgênicos estão aí e as pessoas continuam comendo.
O câncer está sendo produzido em larga escala e as pessoas não estão preocupadas com isso. Tem uma instituição, uma consultoria que emite artigos em jornais, em revistas especializadas a favor dos transgênicos, dizendo não se conseguiu nada ainda. E há veterinários, há agrônomos nessa consultoria pagos para fazer pesquisas nessa área. Mas sabe quem é o maior cliente que financia essa empresa? No Brasil! Essa consultoria no Brasil, que dá esses tipos de pareceres que todo mundo depois, a consultoria tal, uma consultoria independente, disse que os transgênicos, sabe quem é a empresa que financia eles? A Monsanto. Essa empresa multinacional de transgênicos está pagando para que consultorias, para que aparentemente neutras instituições de pesquisa venham dizer que os transgênicos são bons. E aí todo mundo que quer o transgênico, tá vendo? Olha aqui, disseram que é bom, isso não tem problema, não foi comprovado que tem câncer. Não há um estudo oficial. E quando ele você precisa pesquisar bem profundamente a que interesses está servindo. Quem está financiando? Mas isso acontece por causa da ignorância. E é o que a doutrina espírita tem falado desde quando o Consolador Prometido chegou à Terra. É preciso esclarecer as pessoas. É preciso dar às pessoas a capacidade de elas entenderem que a mente é uma defesa, é uma arma que nos protege contra essas armadilhas, desde que a gente queira. Por isso, queridas irmãs, queridos irmãos, por isso você que me assiste, nós tratamos você com respeito. Nós tratamos você desejando que você pense. Nós não somos marqueteiros que estamos querendo vender um produto para você se tornar espírita. Nós dizemos, não acredite no que nós estamos falando, vá atrás, aqui estão as fontes, pesquise, olhe na internet, estude, porque você é inteligente o suficiente para perceber essas coisas. A sua liberdade nós respeitamos. Agora, não há venda, não há empenhe, não há troque por ter uma barriguinha cheia, um gostinho de açúcar na boca. Combata o refrigerante, livre-se da bebida alcoólica, procure alimentos que não sejam transgênicos, que não estejam submetidos à indústria dos agrotóxicos, porque isso tudo está te matando. E quando você fica doente, aí não tem hospital, não tem vaga, não tem médico, não tem nada. Quando muito te garantem um buraco na terra para jogarem o seu corpo para você não ficar fedendo na superfície. E eles possam dizer, tá vendo? Ele morreu porque comeu tudo isso, olha o resultado dessa comida malsã. Enterra logo, porque assim, tá lá embaixo, os vermes comem a prova do crime. Pense nisso. Isso que nós mostramos para você é profissional, engenharia social. Eles estão criando estruturas para convencer você que você precisa de coisas que você não precisa. Alimento para a sua alma. Nós queremos que você se abasteça dele. Para que você se torne uma pessoa íntegra, inteira, uma pessoa completa. Não fique à mercê de propaganda de televisão, de novelinha, de coisas que você vê e não questiona. Questione tudo. Analise que tipo de comercial passa no horário que você está em casa. Que tipo de comercial entra quando você vai fazer uma pesquisa na internet te chamando para comprar isso, compra isso, compra isso, compra isso. Eles analisam o que você está procurando e depois jogam os comerciais na sua cara. Engenharia social. Obrigado pela sua audiência. Sua liberdade vale muito. Dê valor a ela. Até o nosso próximo Alimento para a Alma. Muita paz.